Olá você meu amigo e olá você minha amiga que me acompanham aqui no canal. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Hoje, 1º de maio de 2025, mais um dia do trabalhador, certo? E então vamos contar nesse vídeo de hoje o que originou a este dia ser o dia do trabalhador, e também eu vou contar para você o que ocorreu em todos os 1º de maio, desde aquele dia para frente e também para trás, porque temos muitas histórias que ocorreram no 1º de maio. O mais famoso é o dia que gerou o que temos hoje, o feriado mundial do Dia do Trabalho, né? Que é a história lá de Chicago, no ano de 1886, onde começou isso aí tudo, tá bom? Vamos contar agora. Antes, eu quero lhe convidar, se você é novo aqui no canal, para que você se inscreva, ative o sino, deixe o like para que você não perca nenhum vídeo. Se você não me conhece, eu sou Rafael Gama e aqui eu conto a história do Ceará e também trago notícias atuais. Mas essa notícia esse vídeo que eu vou falar sobre o 1º de maio hoje, como também envolve o estado do Ceará, então passa a ser algo mundial. Então é um vídeo também diferente para contarmos como foi a história, tá bom? Eu tô com a informação aqui na internet, não vou deixar para você aqui gráficos para poder te passar essa informação, até porque o dia de hoje é 1º de maio e esse vídeo tem que chegar a você o quanto antes, tá bom? Tá aqui. Então, com as informações de acordo com o Wikipedia, trazer para você essa informação, essas informações agora, tá bom? Vamos contar aqui para você aqui. Como eu já falei para você, né, o mais famoso de todos é o 1º de maio, que gerou o dia que hoje conhecemos como Dia do Trabalhador, né? Que foi uma greve que gerou nos Estados Unidos, né? Uma manifestação nas ruas de Chicago. Os eventos que surgiram motivaram a criação do Dia do Trabalhador, que é o dia de hoje, né? Motivaram. Esse ocorrido foi em 1886, né? Nas ruas de Chicago, onde muitos trabalhadores foram presos, outros foram mortos. Foi uma coisa meio triste. Você já estudou aí na internet, né? Deve ter visto aí muitas, né? Mas aí vão trazer para você que desde o começo das eras, né? Que foi que eventos históricos 1º de maio. O mais famoso 1º de maio dos eventos históricos, né, o mais antigo, melhor falando, não o mais famoso, o mais antigo, ocorreu no ano de 475, olha, antes de Cristo, tá bom? Por quê? Temos 1º de maio ou é o 121º dia do calendário gregoriano ou o 122º em anos bissextos, tá bom? Isso aqui só para você ter uma ideia, porque tem os bissextos tem aquele dia, se não for, vai ter um dia mais, um dia menos, toda aquela discussão, né? Que a cada 4 anos, tipo ano que vem, 2020, teve ano passado em 24, agora daqui em 28 vai ter mais um ano bissexto, porque são questão daquelas 6 horas, né? Que a Terra percorre, 365 dias mais 6 horas, e 6 origina o 29 de fevereiro, né? Por isso que tem a história do primeiro 121 ou 122 dias desse ano de 2025, só para você ter uma ideia, tá bom? Mas vamos lá aqui, ó. Eventos históricos. No ano de 475 a.C., o cônsul romano Públio Valério Publicola celebra um triunfo romano por sua vitória sobre os veios e sobre os sabinos. Esse aí foi o evento histórico mais antigo, né, do 1º de maio. Aí já no ano 305 d.C., o Diocleciano e o Maximiano, imperadores de Roma, deixaram de governar, né, Roma. Aí depois de 200 alguma coisa, no ano de 524, o Sigmund, rei da Borgonha, é executado em Orleans após um reinado de 8 anos, sucedido por seu irmão Gundemaro. Então foi o que ocorreu. Aí, andando mais um pouco na frente na história, no ano 880, é inaugurada a igreja nova em Constantinopla, servindo de modelo para os posteriores igrejas da cruz escrita em ortodoxas. Então é um dos ocorreu. Aí você já entra no século I, né? Você entra no século II, melhor falando, né? No século XII, né? Que ali o século I até o ano 1100, a partir do ano 1001 já entra no século XII, assim vai, né? Certo? Estamos no século X, melhor falando, que é 1 até o
até o ano de 1999, né, e a partir do 1000. Aí você anda mais um pouco na história, no ano de 1169, né, no século XII, mercenários nórmandos desembarcaram na Baía de Bannow, em Leicester, marcando o início da invasão normanda na Irlanda. Andando mais à frente, no ano de 1328, término das guerras da independência da Escócia pelo Tratado de Edimburgo e Northampton, e o reinado da Inglaterra reconhece o reino da Escócia como um estado independente. Aí você já na Idade Média, no ano de 1486, Cristóvão Colombo apresenta seus planos para a rota ocidental para as Índias à Rainha Isabel de Castela, a Rainha Isabel I de Castela. Aí no ano 1500, Pedro Álvares Cabral chegou aqui ao Brasil, né, tomou posse da ilha de Veracruz, atual Brasil, em nome do rei Manuel II de Portugal, certo? Depois, ainda falta fazer até um vídeo sobre a história do Brasil ainda, como chegou ao Brasil, mas Pedro Álvares Cabral foi quando começou tudo, né? Há rumores que não foi bem assim, que dizem que 8 anos antes o Vicente Pinzón, o espanhol, chegou, inclusive aqui em Fortaleza, por isso que o nome do bairro aqui perto do Serve Luz, para quem não conhece aqui, é perto da Beira-Mar. Quem chega na Beira-Mar, vê lá no Mercado dos Peixes, vê aquele morrozinho lá em cima, ali é o bairro do Serve Luz, é também conhecido como Vicente Pinzón. Há quem diga que o Vicente Pinzón chegou nessa costa aqui 8 anos antes, no ano de 1492. Por isso que o bairro é chamado bairro Vicente Pinzón, pelo espanhol. Depois ele desbravou as Américas, né? Você anda um pouquinho na Terra, no mundo, no dia 1º de maio de 1553, Duarte da Costa é nomeado pelo rei João III de Portugal como governador-geral do Estado do Brasil, em substituição a Tomé de Souza, que foi, né, devorado lá pelos índios, que nem gostou. No dia 1º de maio de 1576, Estevão Báthory, príncipe da Transilvânia, casa com Ana Jangelão, princesa da Polônia, e esses se tornam governantes conjuntos como rei e rainha da Polônia e grão-duque e grão-duquesa da Lituânia. As nações se formam a República de Duas Nações, ou das duas nações, como queiram. Então, para você entender, de novo, Estevão Báthory, que é príncipe da Transilvânia, casa com Ana Jangelão, princesa da Polônia. Os dois se tornaram governantes conjuntos como rei e rainha da Polônia e grão-duquesa e grão-duque e grão-duquesa da Lituânia. Ou seja, os dois passaram a governar 2 reinados. Não foi aquele negócio de o rei casa com a prometida e a rainha passa a ser, né, como figurante do rei ou vice-versa, não. Os dois passaram a ter poder de fogo mesmo, poder de decisão. Você anda já no século XVII, né, no ano de 1625, a Armada Luso-Espanhola da Jornada dos Vassalos reconquista Salvador da Bahia na batalha com os holandeses. Já falei sobre isso aqui no canal já, sobre Matias Beck, que praticamente fundou Fortaleza, depois foi fundar Nova York lá nos Estados Unidos. Isso mesmo, Matias Beck praticamente fundou Fortaleza, depois foi fundar Nova York nos Estados Unidos, né? Então, por isso que essa de Nova York tem lá uma placa lá de Matias Beck por lá em Nova York, em alusão à sua chegada por lá, e basicamente quando ele fundou a cidade de Nova York, né, que eles queriam dizer que era Nova Amsterdã, mas acabou virando Nova York. Agora no dia 1º de maio de 1707, entra em vigor o Tratado de União orindo o reino do reino da Inglaterra ao da Escócia para formar o reino da Grã-Bretanha. Então, a Grã-Bretanha que nós temos hoje, né, que é a Irlanda, Escócia, País de Gales e a Inglaterra como líder, e entre outros outros países, desde 1707, nesse 1º de maio, entrou em esse vigor, né, o Tratado da União orindo o reino da Inglaterra ao da Escócia para formar o reino da Grã-Bretanha. Num ano, por isso que a Rainha Elizabeth, como faleceu agora, você tem a Elizabeth II, e também o rei Charles lá, ele é o rei de todas as nações da Grã-Bretanha, não só da Inglaterra.
No 1º de maio de 1753, publicada na Species Plantarium, por Linnaeus, o início formal da taxonomia vegetal adotada pelo Código Internacional de Nomenclatura Botânica. Aí você anda mais 23 anos no tempo, no dia 1º de maio de 1776. Fundação da Sociedade Illuminati em Iugoslávia. A Ana Baviera, Sacro Império Romano Germânico, por Adam Weishaupt. Aí você anda mais um pouco no século já 19, no ano de 1807. A Lei do Comércio de Escravos de 1807 entra em vigor, abolindo o comércio de escravos dentro do Império Britânico. Daí que começou a expansão, né? Que a Inglaterra queria mercado de consumidores por causa dos seus produtos, e eles entendiam que escravos também eram consumidores, e se os escravos estavam na mão das pessoas, poucas pessoas iam consumir os produtos, né, por lá. Por isso que quando chegou aqui no século, aqui no final, no reinado, quando a princesa Isabel, né, quando o Dom Pedro II estava viajando, e a princesa Isabel, no dia 13 de maio, assinou a Lei Áurea, que ela é muito boa, ela vai, não, foi porque a Inglaterra, que era então a maior potência do mundo, disse: vocês têm que abolir os escravos, que não nós vamos taxar vocês muito alto, aquele negócio todo. Eles entendiam que escravo também consumiu. Ou seja, eles, como o Brasil dependia financeiramente da Inglaterra, mesmo já sendo independente de Portugal, né? Teve que até aí ela foi assim, que ela era muito boa. Eu não pensei isso não, mas tem gente que vê que ela era uma pessoa muito boa, né? Tudo bem, cada um com sua opinião. Mas a história é porque a Inglaterra pressionou o Brasil a liberar os escravos para que eles possam também consumir os produtos. Você anda mais no tempo, no ano de 1840, adotado o primeiro selo postal do mundo. Primeiro selo postal do mundo, o selo postal de Penny Black, no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda. Nesse país, a Irlanda também já tinha se unido à Grã-Bretanha, né? Só que não foi no 1º de maio, que eu estou falando aqui dos vídeos de hoje, tudo que aconteceu nos primeiros de maio durante a história, né? No ano de 1851, vitória do Reino Unido Inglaterra e grande expansão ao Palácio Cristal de Londres. Talvez por isso que tem o time do Crystal Palace, talvez, né? Não sei. Depois vamos procurar cada porquê desses vídeos que estamos aqui. Olha, começou no ano de 1863, Guerra Civil dos Estados Unidos, início da Batalha dos Chancellorsville. Aí, no ano de 1865, depois de 2 anos, assinatura do Tratado Tríplice Aliança pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Talvez aí começou talvez aí foi o embrião do Mercosul, lá atrás ainda. Aí você dá mais 10 anos, no ano de 1875, reinauguração da Alexandra Palace, depois de ser destruída em um incêndio em 1873, certo? Reinauguração da Alexandra Palace depois de ser destruído em um incêndio 2 anos antes. Isso aqui também ocorreu no 1º de maio. Aí agora vamos chegar no 1º de maio mais famoso que temos na história até hoje, né? Não o mais antigo, mas o mais famoso. 1886. Início da greve geral nos Estados Unidos e manifestação nas ruas de Chicago. Os eventos que se seguiram motivaram a criação do Dia do Trabalhador, né? Tivemos que teve uma guerra, depois também teve a história do feminismo nessa história todinha. Foi né? Você mais um tempo depois, 1893, inauguração da Exposição Universal em Chicago. Que essa Exposição Universal em Chicago foi justamente a alusão dessa confusão aqui, ó. Vou até clicar para você aqui. Tá aqui, Estados Unidos, Exposição Universal. A Feira Mundial de Chicago foi uma grande exposição pública internacional ocorrida nos Estados Unidos no ano de 1893, na cidade de Chicago, para celebrar os 400 anos da chegada de Cristóvão Colombo ao mundo em 1492. E também teve também a história lá para mostrar o que ocorreu também contra os trabalhadores, né, que ocorreu exatamente 7 anos antes, né?
que foi 1886. Aí você anda mais 5 anos no ano, 1898, Guerra Hispano-América, a Batalha de Cavite. A Marinha dos Estados Unidos destrói a frota espanhola do Pacífico na primeira grande batalha de guerra. Eu sei. Então talvez aí começou os estumpinhos para a Primeira Guerra Mundial, que veio depois, né? 1900. Diplomata brasileiro Barão do Rio Branco obtém a comissão de arbitragem em território e é incorporado ao estado do Pará com o nome de Araguari. Então aí, ó. Em território, melhor falando, o território do Barão do Rio Branco, mais uma vez, obtém a comissão de arbitragem. Melhor, eu vou repetir para você essa informação que fica um pouco confusa. No ano de 1900, que ainda já pertencia ainda ao século XIX, né, que estava encerrando, o diplomata brasileiro Barão do Rio Branco obtém da Comissão de Arbitragem em Genebra, na Suíça, a concessão do território do Amapá, disputado pelo Brasil e pela França. O território é incorporado ao estado do Pará com o nome de Araguari. Então o estado do Pará ainda virou o que tem o Amapá hoje, pertenceu ao Pará, né? Mas foi uma disputa lá, enfim. Você já anda mais 15 anos no dia 1º de maio de 1915, certo? Já no século XX, né? A RMS Lusitânia, que é RMS, foi um navio passageiro britânico que esteve em operação durante o início do século XX. Partiu da cidade de Nova York em sua 202ª e última travessia do Atlântico Norte. 6 dias depois, o navio é torpedeado na costa da Irlanda com perca de 1.198 vidas. Coisa triste. Isso aqui sim era para ser 1º de maio também, porque depois disso aconteceu essa tragédia lá. Você dá mais 4 anos, 1919, tropas alemãs entram em Munique para acabar com a República Soviética da Baviera. Tropas alemãs entram em Munique para acabar com a República Soviética da Baviera, que foi a questão lá das guerras que já vem bem antes entre a Alemanha e a Rússia. Só que a questão é que o Nicolau II, né, era casado com a alemã, e ele que destruiu praticamente uma dinastia de 3 séculos na Rússia. Acabou com tudo, foi quando os comunistas tomaram o poder na Rússia, né? A família toda acabaram sendo executados. Você anda mais um pouco no tempo, no ano de 1930, o planeta Plutão é oficialmente nomeado por Vastor Slipher. No ano seguinte, em 1931, a inauguração do Empire State Building em Nova York. 1941, a Justiça do Trabalho no Brasil é criada pelo presidente Getúlio Vargas. Em 1941, a Justiça do Trabalho no Brasil é criada pelo presidente na época Getúlio Vargas. No mesmo dia, Segunda Guerra Mundial, as forças alemãs lançam um grande ataque durante o cerco de Trumbock. 2 anos depois, em 1943, sancionado pelo presidente da República Getúlio Vargas na época, a consolidação das leis do trabalho, que isso aí não é nada mais nada menos do que a cópia da Carta de Lavoro, que é aquela de Benito Mussolini, né? Tanto eles falam que é coisa de esquerdista, coisa de fascista, aquele negócio todo, mas o fascismo do Mussolini motivou o Getúlio Vargas a criar a CLT. Depois de 2 anos, em 1945, a Segunda Guerra Mundial, os partisans iugoslavos libertam Trieste. No mesmo dia, na Segunda Guerra Mundial, as forças expedicionárias brasileiras ocupam Turim, na Itália. Essa aqui, vamos falar sobre isso aqui depois. No mesmo dia, um locutor alemão anuncia oficialmente que Adolf Hitler caiu em seu posto do comando na chancelaria do reino, lutando até o último suspiro contra o bolchevismo e pela Alemanha. O bolchevismo, para quem não entende, vamos lá aqui, vou falar para você aqui. Tem o bolchevistas e o menchevistas. O que é isso aí, Rafael? O bolchevistas é a esquerda armada na Rússia. E os menchevistas
é a esquerda cultural, que fala, não, nada de arminha não, vamos entrar nas instituições criadas pelas leis de Deus e vamos destruir todas. É que tem hoje, né? Eles entraram na cultura, nas igrejas, em tudo que é coisa que você pode imaginar aí. Então, é nesse mesmo dia, a bandeira soviética é hasteada na chancelaria de Reich por ordem de Stalin. No mesmo dia, em 1945, na Segunda Guerra Mundial, milhares de pessoas morrem em um suicídio coletivo de Demmin após o avanço do Exército Vermelho. O Exército Vermelho que é o exército dos soviéticos. Um ano depois, em 1946, já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial. A Conferência de Paz de Paris conclui que as ilhas de Dodecanese devem ser devolvidas à Grécia pela Itália. Ou seja, então a Itália estava lá dominando. Depois de 4 anos e 50, Guam é organizado como uma comunidade nos Estados Unidos. Depois de 6 anos, em 1956, a vacina contra a poliomielite, desenvolvida por Jonas Salk, é disponibilizada ao público. Um médico japonês relata uma epidemia de uma doença desconhecida no sistema nervoso central, marcando a descoberta oficial da doença de Minamata. Depois de 4 anos, em 1960, Guerra Fria, incidente com o avião U-2, Francis Gary Powell, em um avião de reconhecimento Lockheed U-2, é derrubado sobre a União Soviética, provocando a crise diplomática. 1961, um ano depois, o primeiro-ministro de Cuba, Fidel Castro, proclama o país como uma nação socialista. Olha aqui, 1961, o primeiro-ministro de Cuba, na época, Fidel Castro, proclama o país como uma nação socialista, depois de receber o dinheiro dos soviéticos, para poder ficar bem pertinho dos Estados Unidos. Depois de 10 anos, Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, complexo formado por um conjunto de usinas nucleares, Angra 1, 2, 3, é inaugurada. 1974, Revolução dos Cravos. O campo de concentração de Tarrafal é encerrado. Vamos saber o que foi esse campo de concentração de Tarrafal. É um campo de concentração designado campo da morte lenta. Foi o campo de concentração de atualmente serve como museu situado na aldeia de Chão Bom, conceito de Tarrafal, na Itália, de Santiago de Cabo Verde. Tem aquelas imagens. Depois vamos fazer cada vídeo sobre isso aqui. Mas o vídeo aqui de hoje no Twitter vai falar sobre os 1º de maio que ocorreram cada ano. Aí você anda mais na frente, 1982, a Força Aérea Real ataca a Força Aérea Argentina durante a Guerra das Malvinas. Aquela famosa Guerra das Malvinas. Eu não era ainda nascido, mas eu vi depois isso aí. Aí, meu amigo, vemos para 1994, né? Isso aqui que eu assisti, eu posso dizer que eu vi isso ao vivo. Eu até o Rafael falar que mexeu com o meu arrepio. A morte de Ayrton Senna, né? Isso aí, meu amigo, eu vou falar aqui uma coisa. Era um domingo, 1º de maio. Vou falar um pouco do meu relato. Eu tenho assim na memória, até hoje na memória eu tinha, naquela época, 10 anos de idade. 10 anos. E naquela época a gente tinha uma cultura que se o Senna não ganhasse a corrida ou batesse, todo mundo praticamente ligava a TV, que ninguém queria assistir mais a corrida. Por quê? O Senna já tinha saído mesmo, para quem que ia interessar o vencedor da corrida, se não fosse o Senna. E quando o Senna bateu na Tamburello, né, o Senna saiu, não assisti mais. Quando foi hora depois eu fui ver que o Senna tinha felizmente falecido. Eu achei que eu chorei, eu menti. Eu tinha 10 anos de idade, né, até hoje, né. Enfim, na sexta-feira o Rubens Barrichello quase que morre naquela outra curva que ele carro subiu. No sábado o Ratzenberger morreu na batida logo após a curva Tamburello, onde o Senna morreu no domingo, na 7ª volta, no início do GP de Milão da Itália. Vamos lá. No ano de 1999, o corpo do alpinista britânico George Mallory é encontrado nos Monte Everest, 75 depois após o seu desaparecimento em 1924. Então deveria estar ainda intacto por conta do frio lá, né? Talvez aí criaram a Mallory por conta disso aí, a empresa. Mesmo dia, primeira aparição do personagem SpongeBob SquarePants, conhecido no Brasil como Bob Esponja, calça quadrada, criado pelo cartunista e biólogo Stephen Hillenburg no canal infantil Nickelodeon. 2001, já quase recente,
O presidente da Filipinas, a presidente da Filipinas, Glória Macapagal Arrayol, declara a existência de um estado de rebelião horas depois que milhares de partidos de seu antecessor preso, Joseph Estrada, atacaram o Palácio Presidencial no auge da rebelião de EDSA 3. O que é essa rebelião aqui, EDSA 3? Distúrbio de 1º de maio foi um protesto desencadeado pela prisão em abril de 2001 pelo presidente deposto Joseph Estrada, na Filipinas. O protesto foi mantido por 7 dias em uma grande rodovia na Grande Manila, Epifânio de Santos, por lá. 2002, OpenOffice.org lança a versão 1.0 da primeira versão estável do software. 2003, invasão ao Iraque, no que ficou conhecido como o discurso Missão Cumprida. O abordo do USS Abraham Lincoln, que é o avião, ao largo da costa da Califórnia. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, o filho, declara que as principais operações ao combate do Iraque terminaram. Na realidade, seriam a primeira etapa do que se tornariam logo o conflito da guerra do Iraque. 2004, passam a integrar a União Europeia os seguintes países: Chipre, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Malta e Polônia. 2006, a criação oficial no Brasil da Confederação de Muay Thai Tradicional. No mesmo dia, Evo Morales, presidente boliviano, declara nacionalização dos hidrocarbonetos, gás natural e petróleo, e tropas do exército boliviano ocupam uma das instalações da Petrobras naquele país. Ou seja, naquela época o Brasil comprava de lá, né, extraía de lá o gás, enfim, eles foram lá e tomaram e ficou por isso mesmo. O Lula, na época, o Lula foi nada. 2008, a China inaugura o maior ponte marítima do mundo, chamada de Ponte da Baía de Hangzhou, com 36 km de comprimento. 2009, legalização na Suécia do casamento entre pessoas do mesmo sexo. 2011, Papa João Paulo II é beatificado por seu sucessor na época, o Papa Bento XVI. 2019, Naruhito ascende ao trono no Japão, sucedendo o pai Akihito, iniciando o período Heiwa. Então isso aí foi até esse momento de 2025, o vídeo está um pouco longo, mas foi o que tivemos até o momento dos fatos marcantes no 1º de maio. Para os brasileiros, né, 2. Um que não foi com a gente, que foi o 1º de maio de 1886, que marcou atualmente o dia do trabalho, que é hoje feriado como hoje, e para nós aquele 1º de maio de 94, que era um domingo, quando a morte do tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna. Para os mais novos que não conhecem, eu sugiro que vejam na internet as imagens sobre ele. Eu, graças a Deus, eu assisti pessoalmente ele ganhando corrida várias vezes, né? Mesmo que eu era pequeno, mas eu vi também essa memória na memória aqui, até hoje aqui ainda é efetiva ainda. É isso aí, tá bom? Se a dicção só legal para você, vou tentar melhorar, ok? Pois é isso aí, meu amigo e minha amiga que me acompanharam aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá bom? Aqui no canal eu conto a história do Ceará e também falo notícias atuais do estado que possam virar histórias. E também trago um vídeo como esse para você também conhecer mais histórias, não só aqui do Ceará e do mundo inteiro, tá bom? Pois é isso aí. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.